Patrola, quem vai interpretar a Supergirl na nova DC do James Gunn e do Peter Safran? Vem comigo, gurizada. Seguinte, quando a gente tá falando da nova DC, né, desse reboot, desses novos atores que vão assumir esses papéis, uma das principais questões já foi resolvida, que é justamente o papel do Superman, que ficou com o David Corenswet, mas a grande questão é quem vai interpretar a Supergirl. E hoje eu trouxe pra vocês as duas candidatas aí, que são consideradas as finalistas. Essas informações que eu tô trazendo, todas são baseadas segundo The Hollywood Reporter, que é justamente um jornal que é insider, é famosíssimo, é muito conhecido, não por vazamentos, mas justamente ali pelos acertos. Eu acho que vazamento é uma coisa e às vezes fica muito na nuance de e se? Será que vai? Esse não. O Hollywood Reporter é um jornal muito mais aclamado pela crítica americana, justamente porque ele traz informações muito mais corretas e justamente a gente vai analisar isso aqui hoje. Segundo o próprio jornal, o James Gunn e o Peter Safran, eles justamente estão buscando trazer uma nova DC, uma nova cara. A gente sabe que, né, a última DC que a gente teve, o último Snyderverso que a gente teve, ele justamente teve um tom que trouxe pra gente um Superman muito mais sério, muito mais bravo. Ele não trouxe aquela essência que a gente conhece do Superman de ser o homem bom, de ser um ser bom dentro das HQs, que é como a gente conhecia esse personagem. O fato é que a ideia do Peter Safran e do James Gunn é trazer de volta essa boa áurea, né? Os tempos de ouro, os tempos da brilhantina, vamos colocar assim, né? Então eles querem trazer aqueles tempos em que as coisas eram clássicas, vamos dizer assim. E essa é a versão que eles vão trazer do Superman. E é isso que vai toda hora e a todo momento refletir na escolha da próxima Supergirl. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. As duas escolhas que ficaram são duas atrizes muito conhecidas, né? Provavelmente vocês já viram ela em alguns filmes. A primeira delas é a Millie Alcock, ela que participou de Game of Thrones, né? E tem uma carreira gigantesca dentro do cinema. A gente sabe que ela, além de fazer essa série de sucesso que é Game of Thrones, ela já interpretou diversos filmes. Então ela tem uma carreira muito bem estabelecida. Apesar dela já ter ali perto dos seus 25 anos, ela ainda teria muito pano pra manga para poder participar por muitos e muitos anos dessa nova DC, desse novo universo que vai estar sendo construído pelo James Gunn e pelo Peter Safran. Mas a grande questão é, patrola, temos ela, legal, eu acho uma baita atriz, acho que pode ser uma escolha interessante, mas a principal aposta, e que vocês vão pensar comigo agora, é justamente essa que eu vou mostrar para vocês. Meg Donnelly. A Donnelly foi protagonista já de um musical da Disney, então ela tem toda uma potência e todo um relacionamento com o pessoal da Disney. A gente sabe que dentro de Hollywood ter um contato é tudo, e não é diferente numa escolha de um personagem como esse. Qual que é a grande questão, gurizada? Essa personagem, ela já participa da DC, provavelmente você não sabe, mas a grande questão é que você já deve ter escutado ela se você escutou os filmes da Liga da Justiça legendados. Ela já dublou a Supergirl. Então vocês conseguem ver que além da aparência, que a gente olhando pra ela, não tem como não falar que ela tem todo aquele carisma, aquele trijeito que dá a entender, né, que nos lembra a Supergirl. Ela já dublou a personagem, então ela já tem a nuance que tem que ter e principalmente o entendimento do personagem. Depois que a gente viu, né, depois do Superman do Henry Cavill, que era justamente o Henry Cavill um consumidor de HQs, a gente vê a importância de um ator que vai interpretar um personagem com uma potência tão grande como é a Supergirl, como é né, independente super-homem, um Homem-Aranha. É muito importante que o ator ele esteja por dentro do que ele está vendo para não acontecer erros desnecessários ou até mesmo ele não entender o tom do personagem, o que não seria aí, né, um caso nessa situação, justamente porque a Meg Donnelly ela já dublou a personagem e eu acho que por isso seria uma escolha sensacional. Mas a grande questão, gurizada, pensa um pouco comigo. A ideia do James Gunn e do Peter Safran é justamente o que? É rebootar, é criar um novo universo. Qual que é o nome do Superman desse novo filme? Superman Legacy. A gente vê que a gente vai ter um Superman muito mais parecido com a era clássica, né? Então vocês veem que assim, a gente tá vivendo não uma retomada, não uma volta no tempo, mas a gente vê que a ideia deles é trazer esse tom clássico dos filmes. E é isso que vai acontecer nessa próxima fase da DC. Pensem comigo, a Millie Alcock, ela tem um tom e poderia ser uma Supergirl, eu não tenho dúvida que poderia ser uma variante incrível. Mas o fato é que o visual dela, eu acho muito diferente de uma Supergirl clássica. Eu acho muito diferente, assim, a própria face dela. Mas quando a gente pega a Millie Alcock, cara, ela tem a cara, ela é cara crachá
literalmente da Supergirl. Então não teria como, eu acho que fazer ou existir uma escolha melhor do que ela, porque a gente tá falando justamente dessa retomada aos heróis clássicos, ao visual clássico, e é justamente porque isso que ela seria uma escolha perfeita. Pensem comigo, gurizada, a gente justamente tá vendo o David Corenswet, né, que vai interpretar esse Superman, o Superman muito mais clássico, nos lembrando justamente esses velhos tempos do Superman. Então assim, a gente tem um cara que tá trazendo um Superman clássico, a gente tem justamente o James Gunn e o Peter Safran já deixando claro que eles querem trazer a essência do DC, a essência do que é a DC, dos personagens, do Superman, da bondade, do S do peito. Vocês veem isso? Então assim, é óbvio que eles vão trazer um personagem, eles vão criar todo um universo que converse com as coisas. Eles não podem trazer um Batman, sei lá, feliz, por exemplo. Eles não vão sair do tom, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? E é justamente por isso que a Supergirl vai ser uma personagem parecida com a da era clássica, que é aquela Supergirl jovenzinha, uma menina mais normal, digamos assim. Então vocês conseguem ver que assim, a gente cada vez mais vai afunilando. E essas informações que eu trouxe pra vocês, elas justamente são do The Hollywood Reporter, que é famosíssimo e é muito confiável, justamente porque assim, que nem eu falo, tirando o Daniel RPK, que são os insiders, que a gente sabe que os caras vazam até a bunda do Thanos, a gente tem que desconfiar porque é um insider, né? É uma notícia que pode vir a acontecer. Quando a gente fala do The Hollywood Reporter, a gente justamente está falando de uma apuração muito mais jornalística. A gente está falando de uma apuração que ela é muito mais, né, tem um tom muito mais sério para as coisas acontecerem, e é por isso que a gente pode confiar nesse tipo de informação. Agora o detalhe que vocês têm que pensar comigo, gurizada, já temos agora, né, David Corenswet como Superman, Millie Alcock como Supergirl. Quais serão os próximos personagens? Quem serão os próximos personagens? Eu já vi muita gente comentar aqui no canal que eles querem muito que o Batman, interpretado justamente pelo Robert Pattinson, né? Esse Batman que foi muito legal o filme dele, todo aquele tom dark que teve. Só que a grande questão, gurizada, tão e não tão no mesmo universo. James Gunn e o Peter Safran conversaram e desconversaram, tá e não tá. Então assim, isso na minha opinião ainda é uma incógnita, vamos dizer assim. Aquele Batman tem toda aquela questão, assim, aquele misticismo por trás do personagem, aquela coisa meio dark, assim, aquela estética dark que é do personagem, que é clássico do personagem. Mas eu acredito que eles não vão trabalhar isso, pelo menos não vai haver essa inserção, porque eu acredito que o tom que aquele filme tem é um Batman muito mais humano, então eu não acho que façam parte. Então assim, a gente tem que ver quem será os próximos atores. Eu tenho certeza que nos próximos dias muita coisa ainda vai surgir. Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Valeu, falou!